Vamos continuar então. Só se apresenta pra gente, você é o? Eu sou o médico Felipe Cambruzzi, médico veterinário, especialista em comportamento canino. Então vamos mudar um pouquinho aqui o assunto para a gente falar sobre o comportamento canino. Felipe, conta pra gente, por que os cães eles são de comportamentos variáveis? Acontece de, por exemplo, que eles possam desenvolver agressividade. É muito legal a gente definir a diferença entre agressividade e reatividade. São duas coisas diferentes, as pessoas se confundem muito. A agressividade é uma resposta muito intensa que tem o objetivo principal de causar dano a um ser vivo, outro cão, outro animal ou uma outra pessoa. A reatividade, quando um cão reage, é uma coisa mais sutil, mais leve e tem a ver com uma resposta emocional. Um medo, uma excitação, uma frustração que não foi trabalhada e ele reage com pulos, latidos em excesso. É uma resposta emocional mesmo. Já a agressividade não, ela é uma resposta intencional, ela tem intenção de lesão, tem intenção de causar dano a outro animal. E como é que a gente pode identificar esse tipo de comportamento que o animal está completamente diferente assim? É muito importante a observação. Existem formas de a gente observar o cão e as linguagens que ele transmite para nós, né? O eriçar o pelo, o rabo apontado para cima, são sinais que escalam ao longo de antes de vir o rosnado e antes de vir uma mordida, um potencial ataque. Eu gosto sempre de usar uma tabela que eu coloco para os meus alunos, para eles como uma forma de escada mesmo, com sinais do verde ao vermelho, ele vai intensificando. Então os primeiros sinais são bocejo, lamber o focinho, são sinais de ansiedade e isso vai escalando. O cão ele nunca morde por nada, ele nunca morde do nada, ou sabe aquela frase que a gente fala assim, ele me atacou do nada, ele me mordeu do nada, não tem isso não existe. O cão ele esboça alguns sinais. O que acontece muitas vezes, Renato e pessoal, é que às vezes a gente corta uma resposta interessante dele, que é o rosnado. A gente pune o rosnado, porque a gente acha que é ruim, que é feio ele rosnar, e a gente quer, de uma vez por todas, ensinar para ele que é feio rosnar, e a gente vai lá e pune ele, briga com ele quando ele rosna. Ele entende que ele não deve mais rosnar e sinalizar, e então ele vai direto para a mordida. É isso que acontece. Pois é, e a gente tem observado, né, diversas situações. Isso, todo cuidado é pouco, até porque numa reatividade o ser humano pode acabar ferido, né? Pode sim. Por isso que é importante essa observação direta. E quem tem cachorro em casa ou quem trabalha com animais, é sempre importante a documentação disso, com vídeos, com imagens, sempre estar catalogando e olhando, por exemplo, como que está escalando esse comportamento, se o latido está aumentando. Principalmente olhar duas coisas, intensidade e frequência desse comportamento. A intensidade do latido e a frequência desse latido. Outra coisa importante observar é o contexto daquela reação que está acontecendo naquele momento. O que está acontecendo em volta? O contexto. Está na rua ou está dentro de casa? Tem outro cão do lado ou tem outra pessoa? Sabe? Sinalizar quando você observa dessa forma mais atentamente, fazendo até vídeos para comparar, a gente consegue identificar padrão naquele comportamento. E a gente consegue daí identificar o gatilho, que é a causa, a raiz daquele problema, daquela reação, daquela agressividade. Mas na maioria das vezes, assim, pela observação do senhor, o que pode acontecer? Quais são os principais gatilhos? Os principais gatilhos, eles são originários de um problema primário, né, que é a falta de sociabilização e falta de dessensibilização. Sociabilizar e dessensibilizar são técnicas para a gente apresentar o mundo para o cão de uma forma tranquila e positiva. Então, o que acontece quando a gente não faz dessa forma? O cão ele leva susto com uma tampa numa caixa de energia, por exemplo, que está passando na rua, um lixeiro, um caminhão do lixo que passou, uma moto, um capacete que caiu no chão. Essas coisas causam susto, causam medos, causam traumas, emoções e são os gatilhos lá na frente. Isso aí, a próxima vez que ele encontrar um catador de lixo ou um caminhão que passou, se ele tem uma memória anterior de um susto, ele vai reagir ao gatilho. É isso. A gente tem visto muito, por exemplo, pessoas que levam animais para parques e aí eles esboçam uma determinada reação. Isso pode ter interferência também devido a essa falta de socialização? Muito boa pergunta, boa colocação, Renato. A falta de sociabilização, quando a gente está num ambiente externo, assim com muitos cães, é muitos estímulos. Então, se o cão ele não foi preparado para aquele estímulo, ele não foi sociabilizado, ele não foi desensibilizado, aquele excesso de estímulo, uma inundação com muito cão, muito latido, principalmente o cão que não está habituado, vem a reatividade, porque é uma resposta emocional de um estímulo que está acontecendo naquele momento. Existe treinamento
Dá para melhorar esse tipo de comportamento? Existe sim. A gente faz modificação comportamental, que a gente fala. A gente vai modelando o comportamento, fazendo com que aquele comportamento indesejado se torne um comportamento aceitável, desejado. Dá para atenuar aquele comportamento, diminuir a intensidade e frequência, como eu falei, ou extinguir aquele mau comportamento. Sempre com treino e Renato e pessoal, reforço positivo, mostrar para o cão qual que é o comportamento que a gente quer, é muito importante, mostrar que aquele comportamento não é bom, mas sempre com uma referência positiva, mostrando aquele comportamento bom que a gente espera dele. Nessa hora, receber a ajuda profissional também é muito interessante, como por exemplo, um treinador, um adestrador? Exatamente, tem comportamentalista, adestrador, terapeuta, são profissionais que trabalham e modificam o comportamento do cão. Eles têm essa expertise de identificar melhor os sinais. O tutor em casa, ele consegue identificar alguns sinais, do eriçapelo, rabo. Inclusive, se vocês podem até me pedir pela minha rede social, que eu mando para vocês uma tabela, a escala mesmo com os sinais do bocejar, rastejar, ou virar a cabeça para o lado. Esses sinais são importantes para vocês identificarem, mas a ajuda de um profissional é fundamental, principalmente em um caso mais avançado, mais grave. Vamos falar então para o pessoal de casa que está nos assistindo, qual que é a rede social para te procurar? É @CambruzziFelipe, meu sobrenome Cambruzzi Felipe. Tudo junto. Tá certo. E aí, lá você traz outras dicas também, ajuda o pessoal, mas quem está em casa assistindo, às vezes não tem condição de pagar um adestrador ou de conseguir realmente treinar o seu bichinho. Tem alguma dica que eles possam já desenvolver em casa com seus animais? Tem sim. Treinos de regras e limites. É uma coisa muito legal de fazer, que é ensinar 3 comandos fundamentais, que é o não, o fica e o espera. Quando a gente ensina regras, por exemplo, assim, é coisa simples, pessoal. Quando eu vou para quando eu estou saindo da cozinha para ir para a sala, por exemplo, eu peço para ele esperar e eu autorizo ele para ir para a sala. Isso é uma regra, é uma coisa simples do dia a dia que a gente está indo se locomovendo. Da cozinha para a sala, não custa nada fazer isso. A gente começa a mostrar uma regra, uma linha limítrofe de território mesmo. Eu começo a mostrar sinais para ele de regras, de limites. Isso é muito importante para baixar a ansiedade do cão. Ele começa a trabalhar uma região do cérebro que se chama córtex pré-frontal e tem a ver com autocontrole. Quando a gente trabalha esses comandos, não, fique ou espera, a gente desenvolve essa região e faz com que o cão seja mais controlado para todos os estímulos depois na vida dele. Aquela estratégia de usar petisco, então eu vou lá, chamo a atenção do meu animal, se ele atender o meu comando, dou um petisco. Funciona? Perfeito, é isso. A teoria do reforço positivo é isso, é mostrar qual que é o comportamento que eu espero dele. Os cães não nascem sabendo, a gente precisa ser claro para ele, a comunicação. Mostrar qual que é o comportamento que eu quero. E às vezes, o comportamento que eu quero é muito difícil para ele executar, então eu facilito para ele acertar. Sabe, eu deixo mais fácil o que eu quero que ele faça. Por exemplo, em vez de eu jogar a bolinha longe, eu quero que ele vá buscar longe, eu jogo mais perto primeiro, perto dele, do lado dele. Quando ele se movimenta em direção à bolinha, eu já dou um petisco para mostrar para ele que eu quero que ele faça esse movimento. Aí depois eu vou jogando cada vez mais longe. Eu vou facilitando, eu vou escalonando o exercício com ele. É mais fácil de ele aprender dessa forma. E isso vale para todos os tipos de animais, de cães, porque a gente percebe que alguns eles são bem mais agressivos que os outros, até mesmo tem um histórico de já terem sido cuidados dessa forma, né? É possível mudar com o longo do tempo? Perfeita colocação, porque tem um mito muito grande com relação às raças, né? Tem raça mais agressiva, tem a hereditariedade, tem a ver, sim. A criação, a mãe, os maus tratos que a mãe sofreu, ela passa isso para a ninhada. Mas o mais importante é os treinos, o manejo dentro de casa, a criação desse cão. Então, sempre com referência, sempre com sociabilização, ensinando desde filhote, não espere o cão chegar nos 6 meses para começar a ensinar ele. É muito importante começar desde filhotinho. Tem sinais que a gente pode apresentar para o cão, mostrar o mundo para ele, mesmo que ele não possa passear ainda, mas que ele, de uma forma positiva, as pessoas na rua, mostrar como algo positivo. O cão, ele faz associações positivas e negativas. Quanto mais associações positivas a gente colocar na vida desse cão, mais ele vai ser um cão equilibrado no futuro. Tá certo. Nós conversamos aqui com o Felipe Cambruzzi, ele é médico veterinário, conversou com a gente sobre a diferença, né, entre a agressividade e também a reatividade dos animais, né? Obrigado pela participação com a gente. Perfeito. Obrigado.